eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação neste momento. Nós estamos no 4º domingo da Páscoa, e é um domingo que se repete em todos os anos litúrgicos. É o chamado Domingo do Bom Pastor. Quando se fala de pastor, se lembra de ovelha. E quando se fala de pastor e ovelha, há uma relação de confiança, de convivência e de intimidade. Lembremos-nos do Papa Francisco, quando ele dizia que os pastores da igreja devem ter cheiro de ovelha, porque na verdade os pastores de ovelha o têm. Quando se fala de pastor e ovelha, a palavra maior que tem que ressoar no nosso coração é convivência, intimidade, amor recíproco. Aqui tem algo interessante. Por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que de missa? Por que de adoração? Por que de vida sacramental? Porque nós queremos ter intimidade com Jesus Cristo. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos entrar no coração dele e permitir que ele entre no nosso. Se isso não acontecer, nós teremos apenas religião. E o que nós vemos na sociedade hoje? Que pessoas que têm só de religião mudam de igreja como trocam de blusa. Essa não está boa, eu pulo para aquela. Essa aqui também não me agradou, tem mais umas 40 mil para eu escolher por aí. Não é questão de religião, é questão de espiritualidade, de criar raízes em Jesus Cristo e alimentar essa espiritualidade pela religião católica, porque somente a religião, ela não cria intimidade. Veja que entre os 12 escolhidos, um era traidor. Jesus vai chamá-lo de amigo, mas ele não foi amigo de Jesus. Então tudo que nós fazemos e tudo que o Senhor confiou à sua igreja é para que nós tenhamos convivência com Ele, intimidade com Ele, partilhar a vida com Ele. Repita: nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos num livro. Nós não cremos no livro. Nós não cremos numa ideia. Nós não cremos numa ideia. Nós acreditamos numa pessoa. Nós acreditamos numa pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. E por causa dele, nós conhecemos a Sagrada Escritura, celebramos a Eucaristia, ouvimos a sua palavra, o recebemos na Eucaristia, buscamos a confissão. Para que isso? Porque eu quero conviver com Jesus Cristo. Acredito que todos aqui têm amigos, amigas, uma pessoa que te ama de verdade. Como que você pode ter amigo se você não convive com essa pessoa? A maioria de vocês eu conheço de vista. Alguns a gente convive mais próximo aqui no santuário. Um eu atendo, uma confissão, outra. São níveis de relacionamento, né? Outros a gente fala, ô padre. Outros, ei. Mas a minha pergunta é: os mais próximos a mim e os mais distantes aqui no santuário, me respondam. O que falta
para que eu e qualquer pessoa aqui no santuário sejamos grandes amigos. É uma palavra só, quem acerta? Convivência. Através da convivência vem a intimidade, vem etc. Quando você convive com alguém, você vai se tornando o que dessa pessoa? Íntima, amigo. Aí você começa na casa dela, ela vai na sua casa, aniversário, para convivência. Não há como ter amizade se você não convive com a pessoa. Não há como ser amigo de Jesus e olhar para Jesus e falar: tu és o meu pastor, se você não tem convivência com Ele. E só a missa é muito pouco. É essencial. É a Páscoa semanal, domingo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós somos seguidores dele. Mas se você não alimentar esta chama durante a semana, não ter momentos de oração, de diálogo com ele, de leitura da palavra, de silenciar o coração, de escutá-lo e não apenas ouvi-lo. Todo mundo ouve a palavra, mas poucos a escutam. Ouvir é entrar pelo ouvido. Tanto que nós temos dois, né? Como diziam as nossas mães, um entra e o outro... Jesus não diz: as minhas ovelhas me ouvem. Ele vai usar o verbo escutar. As minhas ovelhas me escutam. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é tudo aquilo que faz barulho, que tem som e que entra pelo seu ouvido. Entrou no seu ouvido, você ouviu. Escutar é atenção focada. Quando você escuta alguma coisa, você coloca a sua vida, você coloca a sua atenção, você coloca o seu ser ali. Qual é a reclamação de muita mulher casada quando me procura para ajudar no casamento problemático? Padre, o meu marido não me escuta. Só que o marido vai dizer: pode falar, eu estou ouvindo. Mas a mulher não quer um homem que a ouça, ela quer um homem que a escute. Ouvir, meu filho, você ouve mexer na panela, se ouve em televisão, se ouve mexer no celular, se ouve brincando com pet. Agora, escutar, você olha para a pessoa, você tenta entendê-la, você dá devolutiva de cabeça, de olhar, de gesto. Então Jesus não quer um rebanho que apenas esteja ouvindo, mas Ele quer um rebanho que esteja escutando. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai dizer qual é a missão daquele que tem intimidade com Cristo. E a missão é o testemunho. Qual é a nossa missão? O testemunho. O que significa testemunhar Jesus? É mostrar para o mundo o quinto evangelho. O quinto evangelho. Quantos são os evangelhos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro a ser escrito? Marcos, é o menorzinho, é a fonte quelle. É de Marcos que Mateus bebeu. Mateus é o segundo. Depois Lucas, muito inteligente médico, ele vai dizer que todo mundo estava escrevendo bobagem. Aí ele quis fazer uma apuração séria, colocar a história de maneira mais profunda. Lucas se encontrou com Nossa Senhora. Tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas que se refere a Maria, porque São Lucas conversou com ela e Lucas escreve o seu Evangelho, e depois do Evangelho ele já escreve os Atos dos Apóstolos. É Lucas que escreve tanto o Evangelho como Atos. E por último, o Evangelho perto ali do ano 90, João. O Evangelho teológico, mais difícil, belíssimo. Então esses são os 4 evangelhos. Mas eu disse para vocês agora que testemunhar Jesus é mostrar o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? É a nossa vida.
é a nossa vida. Porque quando você lê os 4 evangelistas, eles estão contando o que Jesus fez e o que Jesus disse. Quando você dá o seu testemunho, você está mostrando o que Jesus é capaz de fazer hoje na vida daquele que confia nele. E nós temos aqui uma leitura complicada, e nós temos Paulo e Barnabé, 2 homens que testemunham Jesus com a vida e com os lábios. Só que a reação das pessoas é diferente. Lembro-me de um professor que eu tive no tempo de seminário. Ele ensinava a oratória sacra, como que a gente faz uma pregação. Ele dizia assim: o problema não é o que sai da sua boca, o problema é o que chega no ouvido do outro. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa ouve, de acordo com a vida que ela tem. A pregação de Paulo e Barnabé é a mesma. Não há uma pregação A e uma pregação B. A pregação é Jesus Cristo. Você que está com o folhetinho nas mãos, se quiser, olhe o versículo 45, como que os judeus receberam esta pregação. Porque Paulo e Barnabé, fiéis à graça de Deus, é importante ser fiel à graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus a mim dispensada não foi estéril. Além de ser um sentimento de masoquista, é um pecado você não se amar, porque você é obra do Criador. Você é o que é pela graça de Deus, porque a graça não foi dispensada. Então Paulo e Barnabé, eles estão pregando cheio da graça de Deus, e as multidões ouvem. Versículo 45, vamos ler juntos. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Ficaram cheios de inveja. Olha para você ver. Eles estão pregando a palavra, evangelizando multidões. Ao invés das pessoas gostarem, eles tiveram o quê? Por que esse povão está escutando Paulo e Barnabé e não está me escutando? Por que esse povão está lá e não está aqui? Mas veja o versículo 48. Vamos juntos? Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. A mesma pregação. Os judeus tiveram inveja e com blasfêmias, está escrito aí, e com blasfêmias se opunham a Paulo. A mesma pregação surtiu no coração dos pagãos outro sentimento. Eles ficaram contentes e glorificavam a Deus. Meus irmãos, quando a palavra de Deus chega no seu coração, ela chega com sentimento de inveja ou de contentamento e glorificação. Veja que tem mais um versículo, o versículo 52. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria. Versículo 45. Os judeus ficaram cheios de inveja. Os pagãos ficaram contentes. É o 48. E o 52. E os discípulos cheios de alegria. A mensagem é a mesma. Entendem o que é intimidade? Tem gente que lê a palavra e diz: eu tenho que mudar de vida. Minha vida não está de acordo com a palavra de Deus, não. Me ajuda, Senhor. Outro lê o mesmo texto: bobagem.
Isso aqui é uma bobagem. O importante é ser feliz. Isso aqui a missa é uma bobagem. Negócio de Bíblia aí. E a palavra é a mesma. Há pessoas que se deixam moldar e há pessoas que querem moldar a palavra à sua própria vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Hoje, Paulo e Barnabé somos nós. E quando você começar a dar o seu testemunho na sua família, onde você trabalha, na sua sala de aula, na sua faculdade, nos seus amigos, há pessoas que vão ficar contentes e vão glorificar a Deus. Há pessoas que vão se encher de alegria, mas você vai criar inimizades. Há pessoas que não vão gostar porque você está falando de Deus e muitas vão ter inveja de você. Foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé e será assim com todo aquele que testemunha a palavra. Porém, o final da leitura é o mais importante. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Não importa o que os outros dizem do seu testemunho, o importante é que Deus vai conservar a sua alegria e vai te dar a plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso é o principal. Ah, padre, mas fulano não gosta, é problema dele. Ah, a pessoa não quer converter, problema dele. Ah, fulano de tal está incomodado com a palavra de Deus, é ele. Quando a você vai receber a alegria e o Espírito Santo. Se você tem intimidade com Cristo, e intimidade é devagarinho, ela vai aumentando dia a dia. O que eu posso fazer aqui como padre é mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você. Eu posso apontar a estrada, mas quem que vai segui-la é você. Deus se propõe, Deus não se impõe. A minha função de pregador é mostrar-lhes. Agora, o que você fará com isso não cabe a mim. Daqui a pouco tempo eu vou dizer: ide em paz. Aí daquela porta para fora é com você. E nós precisamos entender que intimidade com Cristo é um trabalho diário, uma vida de oração diária. A leitura do Evangelho do dia. Os mais devotos a Nossa Senhora, é bom que todos nós o sejamos. O Santo Terço. Como que a gente tem intimidade com Jesus? Intimidade com Nossa Senhora? Intimidade com o anjo da guarda? Se você se relaciona com ele. Um dia alguém me disse assim: ó padre, você fica pregando como anjo da guarda? Só fala do anjo da guarda como se fosse assim, um amigo seu. Eu nunca senti meu anjo da guarda. Você não tem relacionamento com ele? Eu falei, com o meu eu tenho. Eu vou te contar, meu filho, ele me livra de cada uma, que é só ele mesmo, viu? E a gente nota, isso aqui só pode ser, ele te põe no lugar exato, com a pessoa certa. Um pequeno atraso, ele te livra de algo, se você tem relacionamento. Quando Jesus vai dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz. Há muitas pessoas que vão à missa todo domingo, e espero que não tenha ninguém assim aqui, mas que pode ter pessoas aqui que estão apenas ouvindo a pregação. Elas não estão escutando a pregação. Aí termina a missa, elas são a mesma pessoa de antes da missa. Como que você me explica isso? Como que você me explica uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe a comunhão, que é abençoada, e ela sai da igreja igual ela estava antes da missa? Tem um problema aí? Tem um problema aí? Coloque na sua casa, eu te desafio, coloque na sua casa uma panela grande com um óleo quente, pega uma batata, tira a casca, e joga a batata lá. E me diga se tem alguma batata que não será frita. Não, eu me recuso. Aí você tira todos, tem uma lá. Não, eu não. Eu vou continuar crua. Eu não quero. Isso existe, gente? Não tem como. Quando você joga a batata ali, ela vai ter uma reação. Assim é a missa.
Nós estamos como se fosse aqui na unção de Deus. Como que essa palavra não nos transforma? Como que a Eucaristia que a gente recebe não nos transforma? Como que a bênção de Deus não nos transforma? Então é preciso deixar-se transformar em ovelhas dele. E aqui eu coloco apenas o final do Evangelho, que é muito bonito. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem o diabo, nem pessoas, nem o pecado, nem a morte. A palavra de Deus é clara: as ovelhas que estão nas minhas mãos, ninguém as arrancará de lá. Deixa vir o lobo, deixa vir as tempestades, que venham os problemas, você está guardado nas mãos de nosso Senhor. Essa pode ser a sua oração hoje, antes de você dormir. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Eu quero estar, Senhor, nos teus braços, protegidos por ti, afagados por ti, cuidados por ti. E quando nós nos sentimos nas mãos do Senhor, tudo muda. Quem está nas mãos de Cristo, você sente a tristeza transformando em paz, a tribulação em bonança, a doença em saúde, as trevas em luz, a confusão em claridade, o obstáculo em vitória, porque o Senhor cuida daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor. Não se tem notícia que o pastor abandonou a ovelha sequer, mas a ovelha que se abandonou, ele vai atrás. Ninguém nos tira das mãos de Cristo, mas você pode de lá saltar. Então, meus irmãos, levemos para a nossa semana esta palavra. Deus espera de mim um testemunho, assim como Paulo e Barnabé. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, quando a nós estaremos cheios de alegria e do Espírito Santo. Seguir Jesus não é uma atitude labial, é uma atitude experiencial, é uma experiência, não é uma fala, é uma vida. Escutá-lo, segui-lo nas suas mãos, nos seus braços. Finalizo explicando, talvez você ainda não saiba, mas vai saber agora, a beleza do quadro conhecido por muitos, Jesus, o bom pastor. Como que este quadro tem várias nuances do quadro, mas o quadro original, e muitos aqui já viram, é Jesus com uma ovelha no ombro. Ele segura duas patinhas de uma mão, duas patinhas na outra, e a ovelha é como se fosse um cachecol. Já viram isso? A minha pergunta é: por que esta ovelha está ali? Há muitas pessoas que não sabem. Ai, padre, por que a ovelha está lá? Por que ela está lá? Se tem um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas, por que aquela está ali? Ah, padre, é porque é a preferida, é a caçulinha, é a bonitinha.
Aí Jesus falou assim: não, você não vai andar, vem cá que eu vou te carregar. Pelo contrário, aquela ovelha é a pior. E qual é a ovelha pior? É a chamada ovelha saltitante. O pastor, todo o rebanho tem uma ovelha saltitante. O que é a ovelha saltitante? Ela não quer ficar perto do pastor, ela não quer ficar junto do rebanho, ela quer ficar pulando. Só que tem um problema: se ela pulasse sozinha, até que ia, ela ensina as outras a fazer o mesmo. Ela escolhe um lugar no redil onde ela consegue pular, e ela pula. E quando ela pula, ela fica berrando para as outras, e as mais atrevidas pulam junto. Aí o pastor, além de guardá-las no redil, tem que ficar correndo atrás das ovelhinhas saltitantes. Como que ele resolve esta questão? Transformando a ovelhinha saltitante numa ovelhinha com a perna deslocada. Cuidado com isso. Você aí, que é uma ovelhinha saltitante, tua chapa está esquentando, viu? Sua batata está assando, O que o bom pastor faz? E por que o bom pastor faz? Porque ele não quer perdê-la. A ovelhinha saltitante chega na hora de dormir, todas as ovelhas se deitam. E o pastor, está de olho na saltitante. Ele chega perto dela, faz um carinho, faz uma gracinha, ela fica toda. Ele pega na perninha dela e faz um movimento brusco. Ele sabe fazer, ele vai deslocar a perninha dela. Só que não dói. Faz um barulho, e fica quieta. O pastor sabe o que ele fez. E pronto, deixa passar a noite. Quando o sol amanhece, as ovelhas começam a acordar, vão levantando. O pastor começa a tirá-las do redil para levá-las para as planícies. Esta ovelhinha tenta levantar e ela não dá conta, porque a perninha está deslocada. Ela tenta, aí começa a doer, e ela começa a chorar, e ela vai chamando o bom pastor. Aquele choro. O pastor chega como se não soubesse de nada, dá um cutucão nela com a vara, ela não consegue levantar, puxa com o cajado, ela não consegue. Aí aquela ovelha, atenção, que só queria ficar longe, ela se vê necessitada dele. E ela sabe, se ele não me carregar, eu não consigo andar. Então ela é dócil. Aquela ovelha rebelde, ela se torna dócil. Aí o pastor a pega, a coloca no ombro, segura uma patinha de cá, outra de cá, e vai andar com ela. Quanto tempo, padre? Geralmente 3 dias. 3 dias. Ele desce, dá comida, dá bebida, põe, e ela acostumou ficar ali. Ela acostumou com o cheiro do pastor. Ela está ali exatamente para isso, para acostumar com o cheiro do pastor. 3 dias depois, as ovelhas estão deitadas, o pastor chega, pega a patinha dela, coloca a patinha no lugar. Ela não sabe, um animalzinho. De manhã, as outras levantam, ela continua deitada e fica, só que o pastor já sabe que ela consegue andar. Ele chega, dá um cutucão com a vara, ela fica em pé e ela vê que agora ela consegue andar. Minha pergunta é: dali para frente, existe ovelha saltitante? Aquela ovelha, meu filho, é um grude com o pastor. Onde o pastor está, ela está do lado. Ela não consegue ficar longe daquele que acostumou a carregá-la nas suas mãos. O pastor deslocou a perninha da ovelha porque ele a odiava. Ele queria salvá-la. O que significa uma perninha deslocada? É um problema.
uma tristeza, uma provação, uma doença. Meus irmãos, não estou falando para todos vocês, mas estou falando para muita gente aqui. Se a sua vida estivesse a 1000 maravilhas, talvez nem aqui você estaria agora. Por que eu procuro a Cristo? Porque a minha perninha está deslocada, porque eu estou sofrendo e Ele vai me carregar nas suas mãos. Eu já passei por alguns momentos difíceis da vida. Pessoas aqui já passaram certamente. Quanto mais você já viveu, mais provação você já passou. Vocês poderiam dizer-me, naquele momento na sua vida, onde tudo pareceu de cabeça para baixo, se você não estivesse nas mãos do bom pastor, você não dava conta de passar por isso não. Amém? Todos vocês têm história para contar. Padre, isso que aconteceu na minha vida, se não fosse a minha fé, eu não conseguiria chegar aqui. Se não fosse as mãos do pastor, eu não tinha vencido. Então muitas vezes essa perninha deslocada significa o quê? Eu te quero perto de mim. Então toda vez que você ver o quadro do bom pastor com a ovelhinha no ombro, você vai olhar e falar assim, mais uma saltitante. É o pastor trabalhando ali. E uma vez que você se acostuma com Cristo, Ele vai colocar as coisas em ordem. Mas quando as coisas entrarem em ordem, nós não conseguimos ficar longe dele mais. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Vale a pena, meus irmãos, daqui para frente, essa releitura. Todo problema que aparecer na sua vida, toda tristeza que bater na sua porta, toda provação que aparecer no seu caminho, pergunte-se antes, será que eu estou perto do bom pastor? Será que eu estou grudado no bom pastor? Será que eu estou tendo relacionamento íntimo com Jesus? Ou isso que apareceu na minha vida é para que eu possa rezar mais? Nós terminamos há pouco aí a quaresma. Muitas pessoas acordaram para rezar o rosário da madrugada. Acordei alguns dias. Não consegui acordar todos os dias, né? Só acordei alguns. Tem gente que... Aí alguém me diz, padre, eu acordei os 40. Os 40? Os 40. Cochilava o dia todo, mas eu fiz os 40. Eu nem preciso perguntar. Ela não fez porque ela estava fazendo graça. Ela precisava de um milagre, para ela ou para alguém. Quem precisa de grandes graças, haverá de fazer grandes sacrifícios. É por isso, meus irmãos, que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, e às vezes quanto maior é o problema, mais Deus a gente busca. Ele vai fazer na sua vida o que for necessário para não perder a sua salvação. Então vale a pena ser ovelhas próximas, para que não precisamos ter a perninha deslocada, para aprendermos que sem Ele nada fazemos, nada somos e não existimos. Feche os seus olhos um pequeno instante e traga agora à sua mente a imagem de Jesus com uma ovelha no colo. Cria na sua cabeça essa imagem. Jesus com uma ovelhinha no colo. Esta ovelha é você. Veja Jesus acariciando aquela ovelha, cuidando daquela ovelha, protegendo aquela ovelha. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Nós que estamos nas suas mãos, nós que ouvimos, escutamos a sua voz,
nós que o seguimos pelo caminho. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o momento pelo qual você está passando. Mas uma coisa eu sei: você está no colo do bom pastor. Você está nas mãos de Jesus. E Ele vai dizer: nada te arrancará das minhas mãos. Ninguém te arrancará das minhas mãos, porque eu sou o teu pastor. Um pastor que deu a vida por você, que derramou sangue por você. Permaneça nos meus braços, permaneça seguro nas minhas mãos, porque aqui é o seu lugar. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, por todo o cuidado, por todo o zelo que tens para com cada um de nós. Que o nosso coração tenha mais confiança, que tenhamos mais paciência, na certeza de que Deus age e trabalha para aquele que nele confia. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Deus, Ele quer ver o nosso coração rasgado. Deus não quer ver apenas palavras, apenas desculpas, apenas justificativas, procurando o culpado. Nós somos excelentes para explicar as coisas que fazemos. Nós somos mestres para achar culpado, desculpa, sentimento de culpa, etc. Deus está dizendo: não me mostre o que está por fora, eu quero ver o teu coração rasgado. Eu quero ver o teu coração quebrantado. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, estamos iniciando este tempo santo, sagrado, intenso de conversão. A igreja nos convida a irmos com o Senhor para o deserto, para lá vencermos as nossas tentações. É por isso que na primeira leitura de Joel, e por isso eu começo com ela, está aqui o coração da quarta de cinzas e do nosso tempo quaresmal. Voltai para mim com todo o vosso coração. Não são gestos externos, mas é coração. É você e o Senhor e você. Eu digo que quaresma deve ser vivido por cada um de nós como um grande retiro espiritual. Um retiro de 40 dias, de penitência, de oração, de jejum, de abstinência, abrir mão daquilo que se gosta, pequenas mortificações. O Papa Leão nos colocou algumas penitências quaresmais. Ele pede o jejum da língua, o jejum das más ações, ou seja, é preciso parar de praticar o mal e fazer coisas boas para o outro, para nós, para a evangelização. Voltai para o Senhor com todo o vosso coração, com jejum, lágrima, gemido. Rasgai o coração e não as vestes. Não sei se vocês se lembram de quando Jesus foi preso pelo Sinédrio, depois da Santa Ceia. Ele é levado ao sumo sacerdote Caifás, e lá eles arrumam muitas testemunhas falsas, e cada um falando um absurdo maior que o outro. Jesus estava quieto, calado, nada falava. E o sumo sacerdote perguntou: vede de quanta coisa vos acusam, e ficais ainda calado? E Jesus não respondeu nada.
Até que perante aquele embaraço, eles perguntam para Jesus: tu és o Filho de Deus? Jesus respondeu: sim, eu sou o Filho do Eterno, e para isso que eu vim ao mundo. Para Pilatos ele vai completar: quem é da verdade haverá de ouvir a minha voz. Nesta hora, Caifás, ele levanta da cadeira e ele rasga a sua túnica, do pescoço até quase a altura do umbigo. Aquele rasgar a roupa era um sinal de escândalo. E ele mesmo disse: olha, agora já não precisamos mais de testemunho. Você se fez filho de Deus, você se fez igual a Deus, e você merece morrer. Meus irmãos, rasgar a veste em sinal de escândalo é apenas uma atitude exterior. Depois você troca de roupa, depois você tira. Mas quando você rasga o coração, você está mostrando para Deus o seu quebrantamento, o seu arrependimento, o seu desejo de conversão. E Jesus, no evangelho de hoje, ele vai bater várias vezes: Deus vê o oculto, Deus vê o escondido. Não ore para os outros, não jejue para os outros, não dê esmola para ser visto, senão você já perdeu a recompensa. É Deus que está oculto. Nesta quaresma, meus irmãos, precisamos tirar os nossos olhos das pessoas e voltar os nossos olhos ao Senhor. Precisamos retirar os nossos olhos da opinião pública, que não serve para nada, igual água de salsicha, não é nem salgada e nem doce, e voltar os nossos olhos ao Senhor. Somente Ele conta, somente Ele conhece o coração. Os senhores conhecem quando o profeta Samuel, o grande Samuel, filho de Ana, vai ungir o pequeno Davi. Quando ele chega naquela casa, tem vários filhos lá. Primeiro que ele vê, Eliabe, um rapaz muito bonito. A Bíblia diz que ele era bonito de rosto e de corpo. E o profeta já pega o óleo e já vai derramando na cabeça dele. Deus vai dizer para Samuel: não se deixe levar pelas aparências, porque o homem vê o rosto, mas Deus vê o coração. Não é esse o meu escolhido. O escolhido era Davi. Deus, ele quer ver o nosso coração rasgado. Deus não quer ver apenas palavras, apenas desculpas, apenas justificativas, procurando o culpado. Nós somos excelentes para explicar as coisas que fazemos. Nós somos mestres para achar culpado, desculpa, sentimento de culpa, etc. Deus está dizendo: não me mostre o que está por fora, eu quero ver o teu coração rasgado, eu quero ver o teu coração quebrantado. É por isso que Jesus disse uma frase que doeu no âmago dos sumos sacerdotes, dos escribas e dos mestres da lei. Quando Jesus disse também para os seus que as prostitutas os precederiam no reino dos céus. E aqui, meus irmãos, todos já sabem, mas hoje em dia tem que falar que a grama é verde, que as pessoas não entendem. Quando Jesus diz que as prostitutas os precederão, não é porque elas são prostitutas, não. É porque elas ouviram a pregação, elas mudaram de vida, elas abandonaram o pecado, um quebrantamento interno. É aqueles que por fora era tudo certinho, tudo santinho, eles eram como sepulcro caiado, lavavam o copo por fora, mas não o purificavam por dentro. Meus irmãos, guardem o que eu estou partilhando com os senhores. Quando alguém tem um coração quebrantado, as palavras são desnecessárias. Quando alguém mostra um coração arrependido, um coração renovado, um coração que vive o espírito quaresmal, tudo aquilo que acontece por fora é apenas um reflexo do que está acontecendo no coração. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. A segunda leitura de São Paulo aos Coríntios vai dizer a cada um de nós, é um apelo de Paulo. Paulo está fazendo um apelo emocionado, firme, convicto. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos. Paulo está suplicando, eu te suplico, nesta quaresma, eu te suplico, deixai-vos reconciliar com Deus. É o filho pródigo, ele está lá no meio dos porcos, na lavagem, e ele levanta daquela situação, ele rompe com aquela história, e ele volta para o seu pai, que é rico em misericórdia.
A Deus nós ofertamos a nossa miséria, e Ele nos concede a sua misericórdia. Nesse tempo quaresmal, meus irmãos, nós vamos ter a oportunidade de fazermos a Santa Confissão. Os mutirões de confissão já começam na próxima semana. E não é momento de autoelogio, não é momento de justificação, não é momento de falar de problema, não é momento de contar pecado do outro. É momento de quebrantamento, é momento de conversão, é momento de confissão. Eu quero me deixar reconciliar com Deus. Ele é o primeiro interessado. A minha volta é resposta ao seu amor. Foi isso que disse o filho pródigo: na casa do meu pai tem pão com fartura. Interessante, não é? Como que a dor nos faz voltar ao essencial. Lá no início do evangelho era diferente, né? Dá-me a parte da herança que me cabe. Herança é quando morre. Para aquele filho não importa o pai, importa a herança. Eu não quero que você seja meu pai, eu não quero viver aqui perto, eu quero gozar a vida, eu quero ter dinheiro, mulheres, bebida, amigos. Quando ele cai em si, ele vai lembrar de quem? Daquele que dá pão com fartura. Aí ele volta à concepção primária. Quantos empregados da casa do meu pai tem pão com fartura? Vou voltar. Esse deixar-se reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. É por isso que na Semana Santa nós vamos relembrar liturgicamente e atualizar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Veremos as encenações da Semana Santa, as imagens piedosas de Nossa Senhora das Dores, sofrida, chorando. Jesus, o Senhor dos Passos, carregando a pesada cruz. As pessoas em pleno século 21 ainda não entenderam que ninguém está olhando imagem de gesso, imagem de resina, por mais bela que a imagem seja. Aquela imagem, ela me transporta a uma realidade. Aquele que não tinha pecado algum, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Olhando uma imagem de Nossa Senhora que chora, é por nós que ela chora. É com cada um de nós que ela chora, e nós choramos com ela. Não mais um Cristo que carregou a cruz, mas os nossos pecados que pesaram sobre ele. Olhando o nosso Senhor dos Passos, nós vemos o sofrimento dele, o sofrimento humano. O peso da cruz dele pesou nos nossos ombros. É por isso que nesta quaresma, Paulo pede a cada um de nós: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Uma pergunta, meus irmãos: se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, não vai acontecer. Mas se você falecesse essa madrugada, olhando os pecados que temos, nós iríamos para o céu, para o purgatório ou para o inferno? As pessoas deixam tudo para depois. Depois eu me converto, depois eu me confesso, depois eu me arrependo, depois eu mudo de vida. E Paulo está dizendo: para com o depois. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Santo Afonso Maria de Ligório, nas suas preparações para a quaresma, ele vai dizer assim: se você não decidir ser santo agora, quando é que decidirás? Porque para Deus não existe depois, para Deus existe o instante do agora. Meus irmãos, a cinza que vamos receber na cabeça me lembra, além de tantos outros textos, o que mais me toca: Nínive. O profeta Jonas, que foge de Deus para Tarsis, tudo dá errado para ele, e ele entra em Nínive, dizendo mais ou menos o que Paulo está dizendo na segunda leitura: se Nínive não se converter, ela será destruída. E esta mensagem chegou ao ouvido do rei. Aquilo que ninguém podia imaginar,
Ninguém poderia sonhar, aconteceu. O rei foi o primeiro. Ele retira a coroa, ele tira a sua capa, ele tira a sua roupa de linho fino, coloca um saco, pega cinza e joga na cabeça dele. E todos da corte fizeram, todos da cidade fizeram, e Deus teve misericórdia daquele povo. Minha pergunta é, meus irmãos, a cinza, ela é capaz de apagar pecado? A cinza na cabecinha de uns, cabecinha oca, né? É capaz de apagar as loucuras do carnaval? A cinza é um sinal de que nós estamos puros na presença de Deus? Nada tão longe disso. As cinzas é um sinal de um coração rasgado, de um coração quebrantado. A cinza por fora, ela simboliza aquilo que o amor de Deus está longe de fazer na tua vida. Naquele livro, Eu Ensino Ieso, Jesus vai dizer ao coração do sacerdote, que quando um sacerdote, aí eu falo quando um fiel, né, é para todos nós, entrega o seu pecado ao Senhor, nem cinza haverá de sobrar, porque a cinza é algo, e o amor de Deus nos consome de tal maneira, e nos consome de tal maneira, que nem cinzas haverá de ficar. E por que existe cinza? Porque algo existiu antes, a matéria existiu antes. Geralmente a cinza é algo que foi queimado. E aqui a pergunta, de onde vem a cinza que você vai receber na sua cabeça? De onde saiu esta cinza? É dos ramos, do domingo de Ramos e da paixão da Semana Santa do ano passado. Aqueles ramos que ficam ornamentando o santuário, após a missa, eles são enrolados e guardados. E ali eles vão secar lentamente. E depois de seco, eles são queimados. E depois eles vão coar aquela cinza, e a cinza mais fininha é que nós vamos passar na nossa fronte. Note, é uma ligação à paixão e à morte de Cristo. Porque no domingo de Ramos, nós temos uma mudança rápida no Hosana ao filho de Davi para o crucificam. Jesus que entra em Jerusalém, mas nenhuma casa o recebeu. Interessante. Isso passa despercebido, eu vou pregar sobre isso no domingo de Ramos com mais profundidade, mas já toco no assunto. Tem gente que não lê a Bíblia e não vê como as coisas acontecem. Aconteceu com Jesus e aconteceu com cada um de nós. Meus irmãos, venham cá. Balançar ramo, colocar pano no chão, gritar hosana, dar pirueta, isso tudo todo mundo faz. Mas depois da entrada triunfal, qual a casa que diz assim: Senhor, vai lá para casa, preparei um pão, tem vinho, tem um cordeirinho, tem uma cama para o Senhor, tem água para tomar banho? Quem foi que ofereceu a casa para Jesus? Ninguém ofereceu casa. O Senhor entrou, fizeram aquele auê para grego ver, e no fim do dia, o que a leitura diz? Jesus, dando entrada em Jerusalém, saiu no fim do dia e foi para Betânia, e se hospedou na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, que eram amigos dele. Não teve uma casa em Jerusalém que abriu a porta para nosso Senhor. Cuidado, meus irmãos, porque a cinza na testa pode não simbolizar um coração rasgado, um coração quebrantado. Colocar a cinza na testa, todo mundo coloca, mas qual é o coração que se converte? O coração que se rasga, o coração que se quebranta na presença do Senhor, não para os outros verem, para Deus ver. E por último, vamos nesta quaresma viver a intimidade. A intimidade. Hoje é um pouco complicada a palavra intimidade, porque as pessoas mal se conhecem, elas têm intimidade. Mas há pouco tempo se dizia, num bom português, que o quarto do casal era o lugar da intimidade. Quando se falava intimidade, todo mundo entendia o que era o quarto do casal. E o que é feito na intimidade, com as bênçãos de Deus, com o laço sagrado do matrimônio, o homem, a mulher, deixará pai e mãe, se unirão um ao outro e serão uma só carne. A intimidade do casal é uma bênção de Deus para o relacionamento conjugal. Essa intimidade não diz respeito a ninguém. Essa intimidade não se coloca em mesa de bar, não se coloca em roda de conversa, não se posta em Instagram e YouTube. É aquilo entre quatro paredes, cabe ao casal. Só que não é apenas um casal, ali tem um verdadeiro trio, porque um casal que tem as bênçãos do Senhor do matrimônio, Deus está abençoando aquele casal.
Leiam depois, com mais profundidade, o livro de Tobias, quando ele chega para desposar Sara, que é sua esposa, e ela tinha um demônio, o Asmodeu. Quando Rafael prende aquele demônio, ele vai dizer para Tobias: não se deite com ela, rezem primeiro. A intimidade maior do casal não é uma intimidade de corpos, é uma intimidade de coração. É uma intimidade da parceria que a fidelidade exige a cada dia. Quando Jesus diz, olha como que o nosso relacionamento enquanto igreja, enquanto esposa, é um relacionamento esponsal com o Senhor. Quando o marido, naquela primeira noite, ia desposar a sua esposa, eles entravam para o quarto e fechavam as portas. Eu já estive em certas casas, famílias bem católicas, onde os pais falam com os filhos: porta do quarto do papai e da mamãe só está encostada com o chinelo. Toda vez que a porta estiver encostada, vocês podem entrar. O quarto do papai e da mamãe é o quarto de vocês. Mas quando a porta estiver fechada, não chame. É o momento da intimidade do papai e da mamãe. Conheço 2 famílias assim em Maringá, algumas em Curitiba, em São Paulo. Eles já falaram com os filhos: o dia que o papai e a mamãe entrar no quarto e fechar a porta, não chame. Papai e mamãe estão namorando, estão tendo intimidade. Então o menino está vendo televisão, chega lá a porta fechada, ele volta e fica esperando acabar a intimidade. É por isso, meus irmãos, que a imagem que Jesus usa, ela fala de um amor do coração. Quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta. Para quê? Para ter intimidade com o Senhor, intimidade do coração, de falar com Ele face a face, de ter tempo para o Senhor. E de vez em quando eu vejo, e os senhores hão de entender o exemplo, que as pessoas consideram o banheiro do padre mais sagrado que a capela. Explico. Pensem se eu estou errado. O padre tem os seus momentos de oração e de estudo, que são importantes, e devem ser diários. Oração e estudo. Não sei se as pessoas acham que quando o padre está rezando ou estudando, ele não está fazendo nada. Mas é interessante, quando eu me dedico à oração ou ao estudo, onde há pessoas, as pessoas dizem: chame o padre para mim. Aí ele está estudando, ele está orando. Não, chama, é 1 minutinho só. Mas se fala com a pessoa: o padre está no banheiro, ninguém fala: não, bate lá, fala que é 1 minutinho só. O banheiro eles respeitam, a capela, a biblioteca não. Parece que a intimidade com Deus na capela vale menos que a necessidade de um banheiro. Para que as pessoas te dêem sossego, você tem que falar que está no banheiro. E deveria ser um local sagrado não apenas para o padre, mas para todos vocês que já têm em casa o seu cantinho da oração. E parabéns aos que têm. Parabéns aos que têm um lugar que você reza. E o papai e o filhinho sabe, quando o papai e mamãe estão no quarto com a porta trancada, é a intimidade do casal. Mas quando um dos dois ou os dois estão no cantinho de oração, também não é para ir incomodar e nem chamar. Se não vai rezar junto, não chame. Eles estão tendo intimidade com Deus. É isso que Jesus disse no Evangelho. Jesus falou da oração, Jesus falou do jejum, Jesus falou da esmola, e a mesma coisa para os 3. Jesus está falando de relacionamento. As práticas quaresmais não são nada mais do que relacionamentos. Quando eu falo de esmola, é relacionamento com o outro. Quando eu falo de oração, é relacionamento com Deus. Quando eu falo de jejum, é relacionamento comigo mesmo. E não há um quarto relacionamento. Ou você se relaciona com você, ou você se relaciona com Deus, ou você se relaciona com as pessoas. Para Deus a oração, para mim o jejum, para outra esmola. Esmola que não é uma moedinha no coração, é ser esmola, é ser o que o outro necessita, sem que o outro o peça. Quando você for jejuar, penteie o cabelo, lava o rosto, se perfume. Quando você for orar, não fique gritando nas praças, chamando a atenção. Quando você der uma esmola, não toca trombeta para mostrar que está fazendo caridade. Quando você estiver jejuando, jejue em segredo, para que só Deus veja que você está jejuando. Quando você rezar,
reze em segredo, para que Deus veja a sua oração secreta. Quando você estiver no jejum, falei da esmola, ajudando na oração, em segredo, os 3 em segredo, para que você receba a recompensa. Se você é elogiado porque ora, já recebeu a recompensa. Se você é elogiado porque está em jejum, já recebeu a recompensa. Se você está sendo elogiado porque ajudou alguém, já recebeu a sua recompensa. Me desculpe, meus irmãos, não estou falando de você. A gente vê isso, claro, aí tem uma carência também, né? Uma necessidade de afirmação. As pessoas andam um pouco carentes. Mas viva uma quaresma diferente. Não é o padre que está pedindo, é o que Jesus disse no Evangelho. As pessoas têm uma necessidade, quase que uma obrigação de que os outros saibam que ela está jejuando, que ela está fazendo uma mortificação. Ao invés da pessoa apenas dizer, não, muito obrigado, não, agradeço, não, então me dê que eu levo, depois eu me alimento. Não, ela enche o peito, eu estou de jejum. Quarta e sexta eu não como carne, e enchem a boca, como se isso fosse o supra-sumo. As pessoas não veem que aquilo que é contado, não é contado como crédito espiritual. Jesus disse, não diga que você está jejuando. Eu acho que uma camisa que venderia bem no tempo da quaresma, uma camisa preta escrito de branco, estou jejuando, não, essa sai, viu? Como que as pessoas têm necessidade? Não, em vez da pessoa, olha, coma isso, não, muito obrigado. Aceita um doce? Muito obrigado. Está de regime, né? Já viu, né, Correia? Não, eu estou jejuando, eu estou na quaresma. Você não jejua não, pecador? Mas eu jejuo. E na quarta e sexta, não como carne, estou fazendo mortificação, não tomo refrigerante, não estou, e ela conta tudo, e todo mundo, só que ela não sabe, né? Ali está a recompensa dela. Porque Jesus disse, já recebeu a recompensa. Está jejuando, meu filho? Que ninguém saiba. Não vai saltar uma refeição. Lá no seu trabalho, diga, gente, horário do cafezinho, vou tomar um lanche. Sai, dá uma volta no quarteirão e volta. Vai no banheiro mexer no celular. As pessoas dizem, fulano, não vai sair para o lanche, não. Não, hoje eu estou de jejum. É pão e água, eu vou te contar. É difícil, viu? Mas Jesus merece. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Não tenha a chamada caridade política. E aqui eu não critico o político. O político é assim. A ação política é assim. O político, ele tem que fazer, ele tem que mostrar serviço. Senão ele não ganha eleição. Mas você não pode ter uma caridade política. Quando você fizer uma caridade, não é para contar, não é para postar no Instagram, não é para fazer outdoor. Ninguém sabe. Deus te dará a recompensa. Jejum, esmola, oração. Meus irmãos, vivamos um tempo quaresmal. Faça nesta Santa Missa um pacto com Deus. Rasgue o teu coração na presença do Senhor. Eu não sei se você entende. Rasgar a roupa, todo mundo vê. Teve uma blusa minha, eu não sei onde que eu perdi esse botão. Esse botão também está arrancando só no olho, né? Estava usando uma blusa, o botão daqui sumiu, caiu. Mas a hora que eu pus ele estava, eu acho que estava, né? Aí quem me falou que eu estava sem botão? A aeromoça ainda. Quando eu fui colocar minha mala, a camisa abriu, ela viu uma medalhinha. Ela conhecia, né? Padre. Falei, sim. Só perdeu o botão. Falei, oh meu Deus. Mas não foi aqui. Falei, seja o que Deus quiser. Fui trocar a roupa lá em Curitiba, um botão a menos. Eu pus a medalhinha por cima para dar uma despistada. Uma camisa rasgada, uma camisa manchada, uma camisa com um botão a menos, todo mundo vê. Mas respondam para o padre, quem é que vê um coração rasgado? Quem é que vê um coração quebrantado? Quem é que vê um coração arrependido? Quem é que vê um coração convertido? Respondam, quem é? Só, entendeu? Por isso que Jesus diz, não fica rasgando roupa não. Quem rasga roupa é para os outros verem. Eu quero ver o teu coração rasgado. Eu quero ver a tua vida íntima transformada. Eu quero ver a sua verdade lá no seu quarto. Quando estiver só eu e você. Quando você fechar a porta, é aí que eu quero ver a tua verdade. Eu quero ver a tua caridade. Quando você tem um copo d'água por minha causa e ninguém vê, e aquele pobrezinho que você ajudou não pode retribuir, a sua recompensa vai ser grande. Não toque trombeta. Quando fala trombeta,
tem outro sentido também, não é? Nós não devemos tocar trombeta, mas nós devemos ser uma trombeta para Deus tocar. Nós não devemos tocar trombeta, nós devemos ser uma trombeta para Deus tocar. Então, se você já viu uma trombeta, uma tuba, uma corneta, qualquer coisa assim, encha esse instrumento de pano, de água, de alguma coisa, para ver se ele toca. Não sai nada. Esses instrumentos, para sair o som, eles têm que estar vazios. Deus só pode tocar em nós se nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós só vamos tocar a canção de Deus, o som de Deus, o coração quebrantado, se nós esvaziarmos de nós mesmos. Renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é desentupir a trombeta, para que quando Deus tocar na tua vida, saia o som da conversão, o som da santificação, o som de um coração quebrantado. Desejo-lhes, do fundo do coração do Padre, que quando você estiver acabando a sua quaresma, que você escute muito assim: que estranho, a quaresma está acabando, eu não vi você fazendo jejum, eu não vi você fazendo mortificação nenhuma nessa quaresma, hein? Eu não vi você rezando mais, eu não vi você ajudando ninguém. Aí você vai fazer no seu quarto com a porta fechada. Yeah, a recompensa vai ser grande. Ninguém viu. E não é para as pessoas verem. Não é para as pessoas verem. É para o Senhor que perscruta o nosso coração. Meus irmãos, tenhamos uma quaresma santa. Entre de cabeça neste tempo quaresmal. Muitos vão acordar de madrugada para os rosários, seja com o nosso querido Frei Gilson, seja com o Instituto Hesed. Eu estarei nos dois, graças a Deus. Já que eu for, eu conto. Mas tem gente que não vai acordar a quaresma toda naquele horário de madrugada, ou por causa do seu sono, ou por causa do seu trabalho. Mas isso não te isenta em ter uma vida com mais oração. Rezar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, meditar um pouquinho mais. Não é porque as pessoas não vão saber que você está fazendo penitência que você não irá fazê-la. Faça pequenas mortificações. E por último, as pessoas sempre pedem assim: padre, me dá uma dica concreta para eu rezar nessa quaresma. Eu vou te contar uma das minhas orações. Se eu contar tudo, não, senão eu não recebo recompensa, né? Mas uma me ajuda muito. Eu começo amanhã já. Isso não é segredo também não. Eu tenho na minha casa, em miniatura, coisa de padre, né? As estações da Via Sacra. É até a 14ª. Que é essa aqui, ó, o sepultamento de Jesus. Essa aqui a gente reza só depois da quaresma, você vai só a 14ª. Talvez você ainda não saiba, essas bolas aí, ó, isso são as estações da Via Sacra. São 15. A primeira, Jesus é condenado à morte, e a última é a ressurreição. Mas na quaresma você reza até a 14. É o sepultamento de nosso Senhor. Como que eu faço na minha casa? Eu tenho a Via Sacra em miniatura. Por mais que eu quisesse, eu sei que eu não iria conseguir rezar a Via Sacra todos os dias. 40 Via Sacra, meu filho, não é mole, viu? Eu não estou falando que é porque é muito, não. É pelo corre-corre da nossa própria vida. O que é que eu faço? E que me faz muito bem. Eu já faço isso desde que eu era padre Nossa Senhora Aparecida, que eu aprendi isso num retiro. O cardeal canta la messa, que tinha essa oração, e acho que o Papa Bento XVI, com ele fazia. A partir de amanhã, eu coloco uma estação da Via Sacra. E eu rezo uma estação da Via Sacra por dia. Não levam 5 minutos. Eu leio qual é a estação, tenho um livrinho, faço a leitura bíblica daquela estação e a meditação. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. 10 minutinhos, acendo a minha vela, ponho aquela, rezo de manhã isso. Aí eu fico vendo a estação. Toda hora que eu passo na sala, hoje eu estou meditando a primeira estação. Um dia meditando a primeira. Sexta-feira, depois da manhã, eu já ponho a segunda. E assim por diante. Não se medita no domingo. Domingo é dia do Senhor. Não se faz Via Sacra no domingo. Então no domingo é a Santa Missa com a liturgia da quaresma. Tanto é que se você contar de hoje até quinta-feira santa, vão dar 45 dias. Ah, mas quaresma não são 40? Não se conta domingo. Domingo é a Páscoa semanal. Então eu faço, me ajuda. Uma estação por dia. O que te ajuda? Um mistério do terço por dia.
Um texto da misericórdia? Uma reflexão de um santo? Um versículo? Não sei. O importante, meus irmãos, é que seja um tempo de mais oração. O que você vai rezar, eu não sei, mas espero que você reze. Espero que você tenha mais caridade, mais esmola e, sobretudo, o jejum. O jejum da língua, o jejum do pecado, mas também a mortificação corpórea. Convido a todos, num instante de silêncio, a cada um fazer a sua oração pessoal e volte em tudo aquilo que eu disse. O que você quer pegar para a sua vida, para ajudar na sua quaresma? Que tipo de quaresma você deseja ter este ano? Onde você pode melhorar a sua oração? Seu jejum e abstinência. Quais as pessoas que você pode ajudar mais? Nem sempre as pessoas que precisam da nossa ajuda estão lá na África. Talvez a pessoa está do lado do seu quarto, está sentada aí do seu lado. A caridade familiar. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação.